Todo mundo sonha com alguma coisa que ainda não conseguiu alcançar. Casa própria, um relacionamento saudável. Qual o teu sonho? Casa própria, um relacionamento saudável. Qual o teu sonho? Imagino que quando criança, nossos sonhos são extremamente grandes. E imaginamos, assim foi comigo pelo menos, que conforme vamos crescendo, os sonhos vão se tornar realidade automaticamente. Mas acontece que entre sonhar e realizar, existe um grande espaço. Imagina quantos sonhos morrem dentro das comunidades do Brasil e do mundo por falta de oportunidade. Mas não somente no Brasil ou nas comunidades. Imagina quantos sonhos permitimos que morremos dentro da nossa vida por conta de todas as dificuldades, por conta de todas as burocracias que presenciamos ao longo do dia a dia. Eu pergunto a vocês, o que vocês fariam para realizar os sonhos que ainda talvez não vivenciaram? Grande parte das pessoas falariam, eu faria de tudo. Mas imagina que esse eu faria de tudo, para algumas pessoas esse tudo é quase nada. Para algumas pessoas esse tudo é quase nada. Eu cresci vendo o meu pai chegando em casa bêbado, gastando todo o dinheiro, até para dar comida, em caça-níquel e vários tipos de jogos e vícios. A agressão verbal e física era normal, assim, era frequente dentro da minha casa. Eles agrediam acreditando que aquilo era educação, porque depois de um certo tempo eu escutei o que a minha mãe falava quando ela tinha 13 anos trabalhando na enxada lá em Minas, porque os primeiros 3 filhos do meu avô, os primeiros 3 filhos eram mulheres, minha mãe e outras 2 tias. E não tinha conversa, ia para trabalhar na enxada, e minha mãe trabalhando na enxada, e minha mãe contando que quando acontecia alguma coisa, meu avô batia nela com o cabo da enxada. E ele acreditava que aquilo era educação. Meus pais me agrediram porque eles culturalmente entenderam que a agressão ela era educação, mas como que nós vamos deixar com que a agressão venha a ser confundida com educação? Muitos pais agridem seus filhos porque assim no caso os pais deles, os avós agrediam, dizendo que aquilo era educação. Quantos pais agridem os seus filhos pensando que isso é o certo? Quantas coisas estamos fazendo no dia a dia sem pensar e só repetindo e reagindo e refazendo e mantendo uma cultura e uma certa consequência na sociedade? A pergunta que eu me faço e faço a vocês é quem educa o educador? Quem educa o educador? Quem facilita a ruptura do círculo vicioso, gerador de sofrimento, que se mantém por via da ignorância? Na minha época que eu estudava, na escola, no bairro onde eu moro, entre 1999 e 2009, durante 10 anos se manteve com a taxa de homicídio acima da média nacional. Enquanto em 2001 morria 27 na média nacional, no município onde eu morava, morriam 84 pessoas a cada 100 mil habitantes. Eu cresci vendo com muita frequência as pessoas morrendo naquele lugar. Eu me recordo que com aproximadamente pouca idade mesmo, eu tinha retornado da escola, e aí era muito fácil distinguir o que era tiro e o que era rojão. E eu escutei tiro, e eu corri até a frente do portão. Quando eu olho na frente do portão, tinha um jovem morto, todo furado de bala. A rua ela ainda era de terra, e o sangue dele não escorria, o sangue dele só ficava na terra. E eu vi isso com muita frequência, eu vi isso com muita frequência realmente. Na escola também era muita violência, professores que não sabiam lidar e não incluíam quem era diferente. Eu escutava na minha casa, se apanhar na rua vai apanhar na escola, se apanhar na rua vai apanhar em casa também. Então imagina na mente de um jovem, olha o tipo de instrução que eu tive. Eu era uma criança violenta, um jovem violento. E na escola eu colocava para fora aquela violência que eu vivia dentro do meu lar. Aquela violência que
sem pensar, os meus pais reproduziam comigo, porque os pais deles reproduziram com eles. E a pergunta, mais uma vez, eu faço: que tipo de ação que você reproduz sem pensar na consequência? É um tipo de pergunta. Com 9 anos de idade, eu vendia alface e couve nas ruas do bairro. Com 11 anos de idade, eu soldava 100 bijuterias para ganhar R$ 2,50 num outro município. Sabe aquele troco que você deixa para um garçom ou para um manobrista? Acredite, esse era o meu pagamento. Aconteceu uma coisa quando eu tinha 13 anos, que aí era o momento da formatura, da 8ª série. E teve, nesse momento, um certo dilema, um certo desconforto, porque os meus pais, na hora de comprar a calça preta e a camisa branca, pensaram: o que você vai fazer com essa roupa depois da formatura? E aí meu pai, com 13 anos, me colocou para entregar panfleto na praça de Embu, onde moro. E eu comecei a entregar panfleto para um restaurante. Então, para trabalhar de garçom foi um pulo, porque a roupa eu já tinha. E rapidamente, obviamente, consegui rápido trabalhar de garçom. 13, 14, 15, 16 anos, eu trabalhei muitas horas. Eu me recordo que eu voltava para casa, às vezes, 11 horas, quase meia-noite, já não tinha um transporte público, e eu voltava de a pé, e eu olhava as pessoas e outros jovens assim se divertindo, e andando de moto, e vestindo as roupas que eu gostaria de vestir, fazendo coisas que eu gostaria. Eu estava trabalhando, então até os 16 eu trabalhei muito, eu trabalhei muito nesse tempo. Na minha vida, eu sempre acreditei, eu sempre desejei ser uma pessoa melhor, mas eu acreditava que ser melhor era ter mais dinheiro. Agora vocês imaginam, no bairro onde eu morava, onde moro, as pessoas que tinham dinheiro eram as pessoas que tinham ações na criminalidade. Então, eu fui me deixando influenciar por aquela realidade. Porque o tênis que eu queria vestir eram as pessoas do tráfico, do roubo que tinham. A roupa que eu queria, a comida que eu queria, essas eram as pessoas. Ou seja, os modelos de liderança que eu vi na minha juventude, na minha infância, não foram modelos de revista, não foram modelos de pessoas que foram empreendedoras, que transformaram, que criaram aplicativo, que escreveram livros. Não, as pessoas que eram as pessoas que eu me inspirava eram literalmente as pessoas que estavam ali no tráfico, porque eles tinham o que eu gostaria de ter. Eu acreditava que ser uma pessoa melhor era ter mais dinheiro. Eu acreditei que o dinheiro ele era o único valor, porque assim foi acontecendo com a minha vida. Eu fui percebendo isso. Logo, com 16 anos, eu peguei uma parte do meu pagamento, trabalhando de garçom, comprei uma quantidade de droga e fui vender nas festas, nas baladas. Imagina, né? Todos vocês, certamente, frequentaram ou vão frequentar festas e sabem com muita clareza como que é o ambiente das festas. Eu cheguei naquele lugar e eu vi que tinha uma outra forma de ganhar dinheiro. Jovem, comecei a vender droga na balada. Isso foi tomando uma proporção, deixou de ser uma aventura, foi tomando uma proporção, uma intensidade. E aí vocês já imaginam o que pode ter acontecido. Eu criei a ilusão que ir pelo caminho mais fácil para que eu pudesse ter dinheiro no bolso seria o melhor a fazer, que seria o que eu podia fazer. Como vocês podem imaginar, eu fui parar na prisão com 19 anos de idade. Diferente de muitos que, às vezes, muitos que começam a se envolver com algum tipo de situação, e aí a família percebe que isso vai dar ruim, isso vai gerar consequência, e manda para fazer uma viagem no exterior, manda para um curso de férias, vai fazer uma meditação, alguma coisa. Não, eu não tive esses espaços para refletir. Eu fui vivendo e eu fui buscando aquilo que a sociedade me cobrava ter, o dinheiro. E eu percebi que eu fui abraçando as oportunidades que tinham ao meu redor, e eu fui para o crime, eu fui vender droga nas festas, as pessoas se divertindo. E eu falava: eu estou vendendo, estou ganhando. Enfim, e eu imaginei criei a ilusão que ir pelo caminho mais fácil era ser uma pessoa melhor. Na prisão, com 19 anos, quando eu cheguei, eu vi literalmente como era fácil morrer naquele lugar. Eu vi pessoas que, por não suportar aquele estado
de situação, aquele estado deplorável. Eu vi várias pessoas num estado que não tinha o brilho no olho de vontade de sonhar. Vários outros momentos antes falharam com ela e elas falharam também e chegaram na prisão. Eu vi como que era fácil perder a vida. Eu vi uma vez um cara que ele pulou. Eu não sei o que passava na mente dele, mas ele pulou do segundo andar. Vocês podem ver nessa foto, ele pulou no segundo andar. E aí eu olhava aquilo como era fácil morrer naquele lugar e eu pensava comigo, se eu morrer aqui, como que as pessoas vão lembrar de mim? E eu faço essa pergunta para vocês agora. Se vocês morrer com base nas ações, nas escolhas, nas atitudes de cada um de vocês, como que as pessoas vão lembrar de vocês quando vocês morrerem? Que tipo de lembrança vocês vão deixar? Esse foi um dos pensamentos que eu tive quando eu estava na prisão. Como que eu vou ser lembrado se eu morrer nesse lugar? Uma pessoa, ela nunca vai sozinha para a prisão, sua família vai presa junto. Era muito inacreditável ver como que o semblante de tristeza, vendo a minha mãe, vendo meu pai, tendo que ficar nus na frente de pessoas estranhas para me visitar, e isso foi uma demonstração de amor que até então fez com que eu literalmente viesse ressignificar essa história de agressões com meus pais, que os meus pais tiveram para com a minha vida. Eu desejei saber mais sobre eles. Nelson Mandela, ele diz que ninguém conhece uma prisão, ninguém conhece uma nação antes de conhecer, então, as suas prisões. E uma nação, ela não deve ser julgada com base de como ela trata os seus cidadãos mais requintados, mas sim como ela trata os seus cidadãos mais simplórios. Enfim, esse vídeo mostra uma cela de prisão com mais de 25 pessoas presas. Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo com realidade virtual que mostra o interior de uma cela. E esse vídeo eu tive a oportunidade de estar contando a minha história nesse vídeo. Hoje, no Brasil, tem mais de 700 mil pessoas presas. É a terceira maior população prisional do mundo. Nos últimos 40 anos, nós temos prendido pessoas acreditando que prender pessoas resolve a questão da insegurança pública. Mas como que você vai excluir alguém, colocar num estado de extrema dificuldade? Para você ter uma ideia, em alguns momentos eu colocava metade da coberta no chão e a outra metade eu me cobria e o travesseiro era o chinelo. Tem-se a ideia de que isso vai fazer com que aqueles que foram para a prisão venham voltar de uma forma interessante, pensante. Isso não acontece. Enquanto a sociedade ela se mantém com as portas fechadas para trabalho e outras várias coisas, o crime ele nunca fecha as portas. O crime ele não fecha as portas. Isso é que faz com que, literalmente, as pessoas acabem retornando para a vida do crime. Dentro da prisão, eu percebi que seria muito fácil repetir aquela história infinitas vezes. Seria muito fácil eu viver naquela rotina, saindo e voltando infinitas vezes. Acontece que eu vi que eu só estava naquele lugar porque eu não dei crédito à educação. E aí eu vi a educação como uma grande saída. Dentro da prisão eu li mais de 150 livros. Boa parte desses livros eram livros de psicologia. E nesses livros eu li uma frase que dizia que a educação ela é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Quem acredita nisso pode levantar a mão junto comigo? Eu percebi e eu vi como que a educação transformou a minha vida, literalmente. Isso foi muito importante para a minha vida, porque me deu a condição de pensar como eu poderia fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E eu comecei realmente a observar como que o amor da família era muito importante e poderia literalmente fazer com que eu me apegasse em algo mais positivo. A educação ela é a saída para as questões que levam à criminalidade. Eu percebi que literalmente eu estava vivendo aquela situação porque eu não tinha uma boa educação. Tendo passado pela prisão, ainda com todo aquele estado de dificuldade, com toda aquela situação caótica que me motivava a se manter no crime, eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa diferente. Eu saí da prisão, entrei no curso de psicologia, terminei o curso de psicologia, fiz mediação de conflitos, direito penal e criminologia e resolvi criar o Reflexões da Liberdade, que leva a cultura de paz e desenvolve competências emocionais, compartilhando valores humanos dentro das escolas, dentro das prisões e dentro das empresas. Porque o que eu percebo que mais nos falta é um real contato com os valores humanos.
Muitas pessoas acabam vivendo consequências, acabam colocando a sua vida, o potencial da sua vida a perder porque não conhece a esperança, não conhece o respeito, não conhece. Eu só não fiz o melhor da minha vida logo no início porque eu não conhecia. Eu acredito que quanto mais valores humanos cada um de nós compartilhar, cada um de nós se apropriar, nós vamos literalmente conseguir mudar o estado de realidade. Eu acredito que nós precisamos e podemos superar o preconceito que nos ensinaram a ter e fazer com que aqueles que nós aprendemos a chamar de favelado, ex-detento, aquele que nós destinamos o nosso preconceito venha a ser incluído, venha a ser parte de uma sociedade transformadora. Esse não é um sonho apenas meu. Eu vi o que a educação e os valores humanos fez na minha vida. Esse pode ser um sonho coletivo, esse pode ser o nosso sonho. Eu convido literalmente que esse seja o nosso sonho, o sonho de compartilhar valores humanos. Prisão não é justiça, educação de qualidade, sim. Por mais que o crime me convidava, por mais que as portas se manteve fechada, eu sonhei. Eu busquei algo melhor para a minha vida. Eu encontrei pessoas que estenderam as mãos para mim. Eu encontrei pessoas que me mostraram algo diferente de tudo aquilo que eu vi e eu desejei. Então, sonhem. Compartilhe valores humanos. Eu acredito que nós juntos, literalmente, podemos fazer transformações que realmente o mundo e a sociedade precisam viver. Nós temos que se libertar da prisão psicológica, da prisão do preconceito. É uma grande satisfação e oportunidade compartilhar essas palavras com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado.